É isso, chegamos! Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e a partir de agora você vai ter contato com arte, educação e cultura aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. E você que está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar pode acompanhar essa super entrevista também no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar essa e outras entrevistas super especiais com escritores, com pessoas ligadas à literatura, com agentes culturais, com gente que traz conhecimento para você. O convidado de hoje é jornalista, é um dos grandes jornalistas investigativos do país, é escritor, ganhador do Prêmio Jabuti, e hoje passa aqui pela bancada virtual do programa Subtexto para falar de jornalismo literário, de literatura, em especial do recém-lançado livro Dias de Inferno na Síria, o relato do jornalista brasileiro que foi preso e torturado em plena guerra. Você que está acompanhando o programa pelo YouTube já está vendo o livro aqui. Eu estou falando do jornalista Cléster Cavalcante. Cléster, obrigado mais uma vez pela gentileza de conversar com a gente. Seja bem-vindo. Valeu, Glauco. Obrigado pelo convite. Bacana estar com vocês aqui. Ô Cléster, você é recifense, você mora onde hoje, cara? Cara, eu moro em São Paulo, vai fazer agora 25 anos. Mas nesses 25 anos já morei no Rio, em Brasília, em Belo Horizonte, em Belém, mas a minha casa está aqui. E quando que você se interessou pelo jornalismo, cara? Você fez a PUC de Pernambuco, né? E em que Lá momento, no chama, ensino lá médio? chama, lá chama Unicap, né? Universidade Uhum, Católica de Maceió, isso, equivalente universidade. a Uhum. E no ensino médio você se E, interessou por escrita, por jornalismo? Como é que se deu esse processo, cara, é Clécio? curioso porque eu nunca tinha pensado em ser jornalista. Porque desde muito garoto eu era muito bom em matemática. E eu gostava pra caramba, assim, aprendia fácil, só tirava 10. Se eu tirasse 9 em matemática, eu ficava chateado. E aí você imagina, um garoto, né? Família pobre no Recife, bom em matemática, era um grande destaque isso, né? Todo mundo elogiava, meus pais tinham maior orgulho. E aí, naturalmente, eu fui me dedicando a tudo que tinha a ver com cálculos, né? O que ninguém nunca percebeu é que eu também era muito bom em português e em redação, porque o lance da matemática sobressaía, né? E aí, por causa da matemática, eu fiz mecânica, me formei, trabalhei ainda na área. E aí, depois de uns 2 anos já de formado, eu comecei a pensar, falar, cara, isso aqui não é o que eu quero fazer na minha vida por muito tempo. Eu ainda gostava do que eu fazia. Eu trabalhei um tempo na Votorantim, por exemplo, e só que eu pensava, cara, eu preciso de alguma coisa mais dinâmica. E com essa ideia na cabeça, passei a procurar algumas opções. E como sempre curti ler e achava legal, né, matérias investigativas, coisas assim, eu falei, cara, acho que pode ser interessante fazer jornalismo. E aí fiz, né, jornalismo, e aí deu no que deu, e eu acho que foi uma escolha muito certa na minha vida, sabe? E o que você lia, Cléster, no ensino médio? Você lia literatura brasileira? Você lia clássicos da literatura internacional? O que te tocava? Cara, sim, eu cresci em uma família evangélica, então lia muita Bíblia, desde garoto. E muito menino também, eu gostava muito de gibi, de história em quadrinho, né? Lia muito as coisas do Tio Patinhas, eu adorava Tio Patinhas, e já adolescente comecei a ler muito Homem-Aranha, X-Men, adorava aquilo. E aí, quando fui ficando um pouco mais velho, comecei a ler outras coisas, sempre gostei de suspense, terror, ficção, então lia muito nessa área. E aí, depois dos 18 para 20 anos, comecei a ler os clássicos, né? Mas, assim, sem nenhuma pretensão de virar escritor, né? Ainda estava muito na coisa matemática, né? Eu só entrei na faculdade de jornalismo com quase 25 anos. Eu entrei em fevereiro de 94 e eu fiz 25 anos em abril daquele ano. Então, assim, eu tinha quase 25 anos quando entrei na faculdade de jornalismo, né? E o seu primeiro emprego? Você sai da faculdade de jornalismo 5 anos depois e você vai trabalhar como repórter? Você vai fazer o quê?
Cara, meu primeiro trabalho, né, que é até uma dica que eu dou para estudantes, tenta começar a trabalhar na área o mais cedo possível, para você poder pegar a experiência, né? Você está me ouvindo ou não? Ouvindo. Não, porque deu uma pausa aqui. E aí, já no segundo semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar na assessoria de imprensa. Assessoria muito pequenininha, era só a dona e eu era estagiário, né, porque eu estava na faculdade. Trabalhei alguns meses nesse lugar e depois fui para outra assessoria, e aí já na assessoria grande, lá do Recife. E era curioso porque eu estava no, acho que, terceiro para quarto período da faculdade, e por ser uma assessoria grande, eu já tinha carteira assinada e ganhava mais do que repórteres contratados, porque a assessoria paga bem, né? E aí fiquei nessa assessoria, acho que um ano e meio, mais ou menos, quando surgiu uma vaga de estagiário no Diário de Pernambuco, lá no Recife. E eu queria ter essa experiência de jornal, né? Aí eu fui lá, fiz o teste, tinha que fazer um teste lá, passei, e aí eu saí da assessoria, na qual eu tinha carteira assinada, direitos trabalhistas, ganhava um salário bacana, para ser estagiário no jornal, para ganhar metade do que eu ganhava na assessoria. Na verdade, era um pouco menos da metade do que eu ganhava na assessoria. E como estagiário, né? E aí na faculdade ainda era meu último semestre da faculdade, né? Quer dizer, todo meu último ano na faculdade, eu estava na faculdade à noite, no jornal, né? Como estagiário. E foi uma experiência fantástica para mim, cara. Para minha carreira foi muito bacana aquilo ali. E assim que eu me formei, rolou uma coisa que eu sempre digo assim, que eu creio muito em Deus. E para mim aquilo ali não tem explicação. Foi Deus que costurou aquilo ali. Porque assim que eu me formei, eu fui convidado para ser correspondente da revista Veja na Amazônia. Numa época em que a Veja era uma potência mundial. A Veja era a terceira maior revista semanal do mundo. A Veja fazia 1 milhão de exemplares por semana. Assim, era uma coisa absurda. Todo mundo sabia o que estava na capa da Veja. Motorista de ônibus, taxista, o padeiro, sim. Quem não soubesse o que estava na capa da Veja era alienado. E aí eu fui trabalhar na Amazônia, fui morar em Belém, com a atribuição de fazer reportagens em toda a região amazônica. E foi um período fantástico, porque eu viajava toda a região, fui muito para Rondônia, Roraima, Amazonas, interior do Pará, Mato Grosso, Amapá, sempre fazendo matérias especiais para a Veja. E aí, cara, minha matéria tinha uma repercussão nacional, às vezes até mundial. E aí, depois de 2 anos nesse trabalho na Amazônia, a Veja me trouxe para São Paulo. Foi quando eu vim morar aqui, que eu acho que era abril, março ou abril de 2000, vai fazer agora 25 anos, né? E aí, aqui em São Paulo, comecei a trabalhar em vários veículos, eu sempre tive em mente a ideia de trabalhar em veículos diferentes, né? E aí fui construindo minha carreira e também surgiu a carreira de escritor, que não era uma coisa programada, surgiu assim, sem muita programação, sem muita pretensão, e acabou que hoje eu tenho 5 livros publicados, 3 deles conquistaram o Prêmio Jabuti de Literatura, e um deles está lançado em mais de 20 países, em 8 idiomas, e a coisa vai andando. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar. Hoje eu tenho o prazer de receber o jornalista, escritor, vencedor do Prêmio Jabuti, Cléster Cavalcante, que acaba de relançar a obra Dias de Inferno na Síria, o relato do jornalista brasileiro que foi preso e torturado em plena guerra. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. O Cléster, eu queria tocar um pouquinho na passagem do jornalista para o escritor. Em que momento você percebeu que algumas das suas reportagens podiam e eram boas histórias para serem narradas na literatura? Logo que isso aí surgiu a primeira vez, né, em virtude desse meu trabalho na Amazônia, porque eu fazia as matérias, né, para a Veja, e
numa revista como a Veja, ou num jornal como a Folha, Estadão, coisa assim, só interessa a matéria em si. Não é como, por exemplo, o Globo Repórter, que faz a matéria, e o making of da matéria também entra na matéria. Toda o perrengue que o repórter passa, as aventuras do repórter, isso aparece muito, né, num programa como o Globo Repórter, né? Na Veja isso não me interessava. Então era muito comum na Amazônia fazer matérias, e para fazer aquela matéria eu passava por aventuras assim complicadas, por situações de risco, por histórias engraçadas, né, para fazer a matéria. Só que na Veja só saía a matéria. Então acontecia muito de amigos meus lerem as matérias na Veja e me perguntarem, cara, a matéria ficou bacana, não sei o quê, mas como é que você fez a matéria? Como é que você fez para chegar naquele lugar? Porque tinha matéria minha para fazer, eu passava 10 dias na floresta, dormia no mato, ia em reserva indígena, assim, um monte de coisa assim, passava risco, ficava horas atolado com o carro no meio do nada, enfim. E aí, quando eu contava, né, o making off das histórias dos meus amigos, muita gente dizia, cara, isso aí dá um livro legal, parece história de Indiana Jones, tem que escrever isso, o quê? Aí eu pensei e escrevi o livro, né? Chama Direto da Selva, meu primeiro livro. E eu não tinha pretensão nenhuma de fazer outro livro. Fiz aquele livro, assim, sem muito compromisso com a carreira de escritor. Tem histórias engraçadas, curiosas, histórias de questões pesadas, complicadas da Amazônia, como desmatamento, trabalho escravo, tudo mais. Fiz o livro e beleza. Eu pensei que ia ser só isso. E aí, em 2003, eu fiz uma reportagem sobre violência agrária no Brasil. Conflito por causa de terra, né? Geralmente quem morre são os homens, que vão para o confronto com madeireiros, fazendeiros, e ficam as mulheres. E eu fiz a matéria, né, sobre esse assunto, mas com o olhar das mulheres. Então a matéria, o título era Viúvas da Terra. Essa matéria ganhou o prêmio no Brasil, fora do Brasil, teve uma repercussão enorme. E aí um grande amigo meu, fotógrafo, Valdemir Cunha, nessa época a gente trabalhava junto, e ele falou, cara, você tem que fazer um livro sobre isso. As histórias são muito fortes. Eu falei, cara, não vou fazer. Para fazer livro é outra apuração, outra pesquisa. Estou cansado, sem tempo, trabalhando pra caramba. O fato é que esse cara encheu tanto meu saco que eu fiz o livro. E aí viajei de novo, entrevistei um monte de gente, consegui documentos que eu não tinha para a matéria e fiz o livro com o mesmo título, Viúvas da Terra. E esse livro ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura. E aí, cara, você ganha um Jabuti, você pensa, peraí, né? A coisa pode, eu posso levar isso a sério aqui, né? Ganhar o prêmio, meu segundo livro. Eu tinha 33 anos, se não me engano. Ganhar um Jabuti, eu falei, cara, acho que vou levar isso aqui a sério. Aí fiz meu terceiro livro, que chama O Nome da Morte, que é a história real de um assassino de aluguel que matou quase 500 pessoas no Brasil. Tudo catalogado, com o nome das vítimas, dos mandantes, data dos crimes, enfim. Fiz esse livro, que foi lançado em 2006, 2004. E esse livro também ganhou o Prêmio Jabuti. E esse livro foi adaptado para o cinema. Existe um filme com o mesmo título, O Nome da Morte. Um filme muito bom, bacana pra caramba. Elenco grande, assim. E esse livro é esse livro que eu te falei, que está lançado hoje em mais de 20 países, em 8 idiomas. Aí teve meu quarto livro, que é o Dia de Inferno na Síria, que a gente está agora relançando, que também ganhou o Prêmio Jabuti. E tem o meu quinto livro, que chama A Dama da Liberdade, que é sobre trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Hoje eu estou trabalhando no próximo livro, que a ideia é lançar ainda esse ano, mas ainda não estou divulgando o tema, estou ainda mantendo um pouco de sigilo. Mas, se Deus quiser, ainda este ano vai ter um livro novo aí. Nessa época você lia jornalismo literário, com Norman Mailer, Truman Capote, ou não? Você trouxe a sua narrativa a partir do seu ponto de vista e elaborou o seu livro? Não, quando eu decidi escrever o segundo livro, eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa mais bacana do que o primeiro, entendeu? Aí comecei a pegar referências. E teve um livro
que foi muito importante para mim, que foi até uma dica do meu irmão, que chama Hiroshima, do John Hersey, um americano. E é espetacular, cara, espetacular. Quando eu li esse livro, eu falei, cara, eu quero escrever assim. Só que para escrever assim, eu preciso apurar de outro jeito. Eu só vou conseguir escrever, só vou conseguir fazer jornalismo literário como eu quero se eu tiver outra apuração. Se eu tiver um nível de apuração muito mais detalhista, minucioso, preciso, entendeu? Porque o jornalismo literário, quem lê, parece muito que você está lendo um romance, né? Devido à riqueza de detalhes, né, que você monta nas cenas, nos personagens, nas situações. Só tudo isso é real, você não pode inventar, é jornalismo. Então, tudo que está ali tem de ser resultado de apuração, né? Então, para você fazer isso, tem de ter uma apuração assim muito detalhista, precisa, ampla. E aí eu passei a apurar, sim, para escrever do jeito que eu queria escrever. E deu resultado, né? Porque os 3 livros que eu escrevi depois de ler o Hiroshima e me inspirar naquele modelo, os 3 ganharam Jabuti de literatura, né? Então parece que a coisa estava dando certo. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual jornalista, escritor, ganhador do Prêmio Jabuti, Cléster Cavalcante, que acaba de relançar a obra Dias de Inferno na Síria, o relato do jornalista brasileiro que foi preso e torturado em plena guerra. Para quem está acompanhando essa entrevista no YouTube, aqui eu estou mostrando a obra para vocês. Eu li, terminei faz uns 10 dias aproximadamente e fiquei justamente, Cléster, impressionado com a riqueza de detalhes que você traz em relação à narrativa de várias cenas. Mas vamos voltar um pouquinho. Como é que surgiu a ideia de você ir para a Síria, fazer a cobertura de uma guerra que até então tinha poucos jornalistas estrangeiros cobrindo, alguns tinham morrido lá, tinham desaparecido, o regime de Bashar al-Assad era um regime ditatorial, já tinha sido com o pai, e de repente você aqui no Brasil decide ir para a cidade de Homs, que era, à época, a cidade onde se encontravam os principais grupos rebeldes, tem um nome do principal grupo rebelde que você destaca no livro. Como é que se deu essa ideia? Como é que se deu esse processo, Cléber? Glauco, desde a época da faculdade, eu tinha o sonho de cobrir uma guerra. E na minha cabeça só valia se fosse no Oriente Médio. Eu queria cobrir uma guerra no Oriente Médio. É curioso porque desde adolescente, muito antes de pensar em fazer jornalismo, eu sempre achava sensacional quando eu via na TV matérias de cobertura de guerra. Eu dizia, cara, olha que fantástico o cara fazer matéria dessa. O cara está lá, no meio da guerra, para fazer uma reportagem, olha que fantástico. Muito antes de pensar em fazer jornalismo. E aí, quando eu entrei na faculdade, né, tinha esse sonho. Mas aí você pensa, cara, um garoto, estudante no Recife, a chance de cobrir uma guerra é uma coisa inatingível, né? Assim, é sonho, né? Só que a minha carreira foi tomando rumos, foi crescendo, né? E chegou um ponto que isso passava a ser uma coisa factível. Em 2003, quando rolou a guerra do Iraque, eu tentei ir, mas não consegui. E aí, em 2011, quando começou a guerra na Síria, eu comecei, né, a acompanhar as matérias, lendo tudo que saía. Como você falou, naquele momento, a cidade de Homs era a cidade mais afetada pela guerra. E no Brasil, cara, só saía matéria enlatada, matérias de agências de notícia. Não tinha nenhum jornalista brasileiro na Síria cobrindo a guerra. E eu achava aquilo ridículo. Falei, cara, um monte de veículo grande no Brasil, veículos importantes, como é que não tem ninguém lá, sabe assim, vendo isso? Porque as matérias que saíam aqui eram o que eu chamo de matérias estatísticas. Saía, tipo, hoje morreram 120 pessoas em Homs. Aí tinha um comunicado oficial do governo da Síria, uma declaração da ONU, uma declaração de alguma ONG de direitos humanos, e acabou. Aí, dia seguinte, mesma coisa. Mais 230 pessoas morreram em Homs hoje no ataque do governo. Tinha lá a mesma coisa, declarações oficiais. Mas ninguém mostrava
a vida das pessoas, como a guerra estava afetando a cidade. Comecei a ler e vi coisas muito básicas que nenhuma matéria mostrava, como, por exemplo, Homs, antes da guerra, tinha 2 milhões de habitantes, cara. Uma cidade grande, tamanho de Curitiba, mais ou menos. Uma cidade com tudo que tem cidade grande. Hospital, museu, shopping, comércio, indústria, universidade, estádio de futebol. Eu falei, cara, como é que a guerra está afetando a vida das pessoas? Aí comecei a ler muito sobre o assunto, né? E comecei a costurar para tentar conseguir o visto de imprensa, que eu queria ir para a Síria legalmente, né? Se não saísse o visto, eu ia tentar entrar, né, de forma clandestina, mas eu queria entrar legalmente. E aí eu estava no Estadão, né, no jornal Estadão, eu era do portal do Estadão, e eu era editor executivo, não fazia matéria. Mas eu pensei, cara, se eu conseguir o visto, eu vou, o jornal queira ou não. Mas era muito difícil, claro, conseguir o visto, né, para ir cobrir a guerra na Síria. E aí, nesse ínterim, eu mudei de emprego. Eu saí do Estadão, fui para a Isto É. E na Isto É eu também não tinha atribuição de repórter, eu também era editor executivo. Mas aí eu consegui o visto. Quando eu consegui o visto, do governo da Síria, eu informei a direção da Isto É, falei, ó, estou com visto para ir para a guerra. Sei que não é tarefa minha na redação fazer esse tipo de trabalho, mas eu quero muito fazer. Vocês têm interesse que eu faça? E aí me disseram, ó, temos, só tem uma questão. A gente não tem grana para bancar a sua ida. A gente pode dar uma ajuda de custo para você pagar lá alimentação, transporte, aqui, mas passagem aérea a gente não tem como bancar. Aí eu falei, beleza, eu pago minha passagem. Aí eu paguei minha passagem e fui para a Síria, né, pela Isto É, para mostrar o que eu chamo de o lado humano da guerra, né? Eu queria mostrar como a guerra estava afetando a vida das pessoas, a vida da cidade. Entendeu? Isso que eu queria fazer. Eu fui para lá com essa missão. O Clécio, a Síria, ela faz fronteira com acho que 3 ou 4 países, Iraque, Líbano. Por que você optou por tentar entrar pelo Líbano? Aí não foi nem opção minha, não. Foi uma recomendação do próprio governo sírio. Eles disseram que, com a guerra, o aeroporto da capital estava fechado, em Damasco, né? E aí o próprio governo sírio falou, o melhor caminho é você ir para Beirute e vir para Damasco, de Beirute para Damasco, entendeu? Porque de Beirute para Damasco eu acho que deu umas 2 horas e meia, 3 horas de carro, né? Eu fui de uma van. Então, assim, era o melhor caminho e foi uma recomendação do próprio governo sírio. Bom, você tenta cruzar a fronteira, num primeiro momento você não consegue, você é barrado, aí você volta. Aí existe a orientação para você procurar uma entidade oficial, e você não queria porque você sentia que você teria o seu trabalho de certa forma vigiado ou guiado, e aí você consegue chegar à cidade de Homs. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu olhar no momento em que você chega lá, que você narra no livro, e o momento em que você é preso e acaba ficando 6 dias preso sob um regime, como eu destaquei aqui, ditatorial, você é torturado, obrigado a assinar documentos em árabe, mas ao mesmo tempo você faz amizade, em especial com 3 prisioneiros, e creio eu que você leva essa recordação, essas amizades até hoje. Cara, quando eu cheguei em Homs, a primeira coisa que eu vi muito claramente era a diferença de Homs, onde a guerra existia, para Damasco, a capital. Porque eu tinha passado a noite anterior em Damasco. E Damasco não tinha guerra, estava tudo normal. As lojas abertas, shopping, cinema, restaurante, tudo bem. E quando eu cheguei em Homs, cara, assim, já o mundo se acabando, bomba, tiroteio, muita destruição. Então, essa foi a primeira, de Damasco para Homs, dá mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas de carro.
E lá em Roma já vi, né, a guerra de verdade. E eu já comecei a fazer fotos e vídeos, né, que eu estava vendo lá. Quando eu fui parado na barreira militar, pediram passaporte, eu apresentei passaporte, eles viram que eu estava com visto de imprensa, tudo legalizado, não cometi nenhum crime, não fiz nada de errado. E aí, mesmo com o visto de imprensa e tudo certo, eu fui preso no meio da rua, né? Primeiro me colocaram numa calçada no meio da rua lá, e aí ficavam 7, 8 caras apontando armas na minha cabeça, militares do exército da Síria, apontando armas na minha cabeça, gritando comigo em árabe, e eu dizia que não falava árabe, e eles ignoravam. Aí eles faziam isso, paravam, aí uns 4, 5 saíam, ficavam só uns 3 ou 4 ali de olho em mim, me vigiando. Aí depois os outros voltavam e faziam tudo isso de novo, né? De apontar armas para mim, gritar comigo em árabe. Fizeram isso umas 3, 4 vezes, cara. E chega uma hora que, assim, é tão angustiante, aquela coisa de você achar que vai morrer, aí depois a tensão baixa. Aí depois os caras voltam e fazem tudo de novo. É uma coisa tão angustiante que você quase pede para o cara puxar o gatilho e acabar com aquele lote, entendeu? E aí depois de um tempo nessa situação, no meio da rua, chegou um carro civil com 4 rapazes muito jovens com roupas civis, e aí me colocaram dentro desse carro. Na frente do carro, né, ia o motorista e um cara do lado dele com a minha mochila, né, no colo, e atrás estava eu no meio, banco traseiro, e 2 caras do meu lado, né, uma à direita e uma à esquerda, os dois apontando metralhadoras na minha cabeça, aqui assim, uma arma aqui e outra aqui. E esse carro passou, né, pelo centro de Homs, e eu vendo, cara, tudo destruído, assim, uma coisa grotesca. Eu lembro que eu vi uma vala com vários corpos lá jogados, cadáveres, sabe? Aí bomba caindo, tiroteio. Eu vi uma cena que eu não esqueço, garotos muito jovens, assim, meninos de 12, 13, 14 anos, com camisas, alguns, né, não todos, alguns com camisas de clubes da Europa, Milan, Real Madrid, Barcelona, e eles correndo pela rua com fuzis, metralhadoras, dando tiros para o alto e gritando Allahu Akbar. Allahu Akbar é Deus é grande em árabe. E aí, vendo tudo isso, né, eu pensava, cara, esses caras sabem que eu sou jornalista, não colocaram sequer uma venda nos meus olhos, nem um saco na minha cabeça, eu estou vendo tudo aqui, eu vi o rosto deles. Então, assim, esses caras vão me matar. Eles sabem que se eu sair daqui com vida, eu vou escrever sobre isso, eu vou denunciar tudo isso. Então, eles vão me matar. E aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça a certeza de que eu estava sendo levado para ser executado. Eu estava vivendo os últimos momentos da minha vida. E aí eu lembrei de um texto que eu acho lindo, da Bíblia, em Salmos, que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí eu fiquei repetindo esse texto na minha cabeça várias vezes, várias vezes, várias vezes. E aí esse carro parou num prédio público. Eu sei que era um prédio público porque tinha um monte de fotos do Bashar al-Assad, do presidente da Síria, né? Do então presidente, que ele acabou de cair, o Bashar. E aí o cara estava na frente, ao lado do motorista, ele saiu me conduzindo dentro desse prédio, ele com a minha mochila nas costas e com um fuzil na minha nuca. Ele me empurrava para a esquerda, para a direita, para frente, né, me conduzindo o caminho que eu deveria seguir. E aí chegou num corredor um pouco mais largo do que meus ombros, assim, e aí tinha uma escada só para descer. Aí eu parei do topo da escada, olhei pro cara, né, atrás de mim, né? Aí ele bateu assim com o cano da arma em mim, assim, nas minhas costas, e falou, gol, gol. Aí eu fui descendo, né? E aí quanto mais eu descia, mais escuro ficava. E aí eu vi um negócio no fim da escada que me parecia uma parede, ou seja, não tinha saída. Então eu deduzi o óbvio, né? Vou ser executado aqui, vou deixar aqui meu corpo e acabou. E aí eu fechei os olhos nessa hora, baixei a cabeça, fiz uma oração rápida, entreguei a alma a Deus e continuei descendo os degraus bem lentamente, né? Tateando degrau por degrau com os pés, fui descendo assim, com os olhos fechados e a cabeça baixa.
Foi muito bom sentir aquilo, porque, cara, eu não senti medo, eu não queria morrer. Eu estava com medo de morrer, mas assim, não me apavorei, eu não me arrependi de estar ali. Em hora alguma eu pensei, cara, para que eu vim para cá? Não pensei só nenhuma. Eu pensei assim, pelo menos eu vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo, entendeu? E me deu uma tranquilidade muito grande, cara. Eu fiquei muito em paz. E segui descendo, né, a escada desse jeito que eu falei, com os olhos fechados e a cabeça baixa. E é nesse momento eu ouvi um barulho, eu sentia uma pancada na minha cabeça e ouvi um barulho, pá! Eu faço muita palestra em empresas, em universidades, né? E quando eu conto isso, o pessoal geralmente ri. E eu admito que hoje é engraçado, na hora não foi. Quando eu senti aquela pancada na minha cabeça e ouvi o barulho, eu pensei que era um tiro na minha cabeça. E eu pensei que estava morto. Pensei mesmo que estava morto. E é curioso, Glauco, porque me deu uma paz muito grande, sabe? Achar que estava morto. Pensei, putz, acabou. Que bom que não doeu, né? Foi rápido, não doeu. E fiquei tranquilo. Fiquei muito leve, cara. Me deu uma leveza muito grande. E eu não abri os olhos. Eu fiquei com os olhos fechados, né? Achando que estava morto. Alguém me empurrou. E é muito louco, porque eu pensei assim, cara, acabei de morrer e tem alguém me empurrando. Já acho. O cérebro humano é uma coisa muito fantástica. Aí eu pensei isso mesmo. Eu pensei, cara, acabei de morrer e tem alguém me empurrando. Eu não abri os olhos. Aí o cara empurrou de novo. Aí eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi que o que eu achava que era uma parede, no fim das casas, não é uma parede. Era uma porta de ferro, daquelas de correr assim, abrindo para o lado. O barulho que eu ouvi e a pancada na minha cabeça era a minha cabeça batendo na porta de ferro, entendeu? Porque eu dava os olhos fechados, né, cabeça baixa, bati naquela porta. E ali atrás tinha uma delegacia improvisada, né, onde as pessoas eram torturadas e tudo mais. Aí eu passei a noite ali algemado, fui torturado, como você disse, assinei um documento policial escrito em árabe sobre tortura. No dia seguinte, pela manhã, disseram que ia ser solto, e aí me levaram para o presídio, onde eu fiquei mais 5 dias, numa cela com mais de 20 presos. Eu era o único jornalista, o único estrangeiro, o único não muçulmano. Eu dormia no chão, comia no chão. Foi um inferno, cara. Foi um inferno. Mas, também, como você já citou, mesmo naquele ambiente de guerra, de angústia, de sofrimento, fiz 3 grandes amigos na prisão, que foram 3 caras que foram irmãos para mim, cara. O Cléster, esse anel que você está usando é o anel que você ganhou dentro da É um prisão? anel, que eu ganhei do Adnan, que eu só tiro da mão para ir para academia, para treinar, cara. E me tocou bastante também uma passagem, para quem está acompanhando o programa via YouTube, o Cléster mostrou agora o anel que ele ganhou de um amigo que ele fez, ele está mostrando de novo, que ele fez na prisão. Mas lá, diferentemente aqui do Brasil, o Estado não fornece a comida e os presos, com o dinheiro deles, pediam para um guarda, um carcereiro, ir comprar a comida. Em um determinado momento, você quis colaborar e eles não aceitaram porque eles disseram que você não deveria estar lá. Como que se deu essa sensação de perceber a humanidade mais dentro daquele espaço do que, do que se você estivesse em liberdade, Cléster? Cara, naquela situação aí, eu entendi que, na verdade, essa coisa do próprio preso comprar comida era só na nossa ala, né? Que depois que eu vim saber que era uma ala de presos não perigosos. Nos outros blocos, a coisa era comum, o governo dava comida dos presos, mas ali na nossa ala, como era uma ala de presos não perigosos, que os presos entravam com seus pertences, inclusive carteira, dinheiro e tudo mais, então tinha isso de o próprio preso comprar comida. E também acho que era por causa da guerra, né? Então é uma situação muito específica. E aí, eu estava lá dentro, né? Claro, não sabia de nada, entrei na cela, fiquei lá e aí tinha um preso que falava inglês, o Amaro, que virou meu irmão, e os caras que eram mais próximos do Amaro, o Adnan e o Alid, também viraram meus amigos, né? Porque numa cela com mais 20 presos,
era normal que os presos se dividissem em grupos por afinidade, né? Então tinha grupo de 4, de 3, de 5, e o nosso grupo era, quando eu cheguei, já tinha o Amar, o Adnan e o Walid. Eram eles três o grupo. E eles me acolheram, então eu passei a fazer parte do grupo deles. E eu não entendia, né, a mecânica da prisão. Os caras iam comer, me chamavam para comer com eles, eu comia. Era pão sírio e ovo. De manhã, de tarde e de noite. Não tinha outro cardápio, era pão sírio e ovo. Às vezes tinha tomate picado no ovo, às vezes não tinha tomate, mas era isso. Aí eu acho que foi no segundo ou terceiro dia que eu vi de manhã o Amar, o Adnan e o Walid anotando um papel, né? Obviamente em árabe, e dando dinheiro, né? Cada um dando um pouco de dinheiro. Eu perguntei ao Amar o que era, ele falou, não, porque a gente aqui compra a nossa comida. A gente faz uma lista de compras, pega o dinheiro e dá por agente penitenciário. E ele vai, compra e devolve para a gente tudo certinho, inclusive com troco. Não tinha, uma coisa era muito correta lá em relação a isso. Aí eu falei, tá, então eu quero ajudar também, né? Eu tinha dinheiro sírio, que eu tinha trocado já dólar por pound sírios, né? Aí eu fui dar, eu até lembro, eu tinha uma nota de 1.000 pounds sírios, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que era equivalente a algo com, sei, 20, 30 dólares, algo assim. Aí eu fui dar o dinheiro para entrar na cotinha da comida, e eles não deixaram, cara. Eu insisti e falaram, não, você está aqui injustamente, você é nosso convidado, não vamos aceitar o seu dinheiro aqui dentro. E esses caras passaram os dias todos lá, literalmente me dando de comer, né? Pagando minha comida. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,6 o jornalista e escritor Cléster Cavalcante, que além de ser um dos grandes nomes do jornalismo investigativo do país, ganhador do Prêmio Jabuti, traz para a gente agora a sua percepção pessoal da guerra na Síria, percepção que é narrada no livro Dias de Inferno na Síria, o relato do jornalista brasileiro que foi preso e torturado em plena guerra e que acaba de ser relançado agora, em 2024, pela editora Matrix. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Cléster, eu saí do livro, talvez não tão livre quanto você, mas valorizando a minha liberdade, cara, olhando para o espaço que eu estava, olhando para o meu quintal grande, para as plantas que eu tenho aqui, para a família, para os cães, mas saí com uma dúvida, cara. Você, depois de tanto tempo, conseguiu manter contato com esses três amigos de novo? Você encontrou com eles, você falou com eles, e você imaginava que o regime de Bashar al-Assad duraria mais 12 anos depois que você foi libertado? Cara, dos meus amigos da prisão, eu só falei com o Amara. Até porque ele era o único que falava inglês, né? Então, assim, é sempre difícil falar com os outros. Quando eu saí da prisão, quando eu fui solto, até conto isso no livro, eu e o Amar, a gente trocou telefones, né? Só que eu fui solto e ele ficou na prisão, então não tinha como eu ligar para ele, né? E aí, uns 3, 4 meses após minha volta para o Brasil, eu estava um dia trabalhando, eu tinha dado para o Amar o meu cartão com o meu telefone celular e o telefone da redação, né? Da Isto É, eu estava na época. E aí, um dia eu estava trabalhando e tocou o telefone na minha mesa, eu atendi e era ele, cara. Então, assim, foi uma alegria enorme voltar a falar com o Amar. A gente ficou se falando durante um tempo ainda, só que faz muito tempo que eu não consigo falar com ele. Aí agora, relançando o livro, né, me ocorreu tentar falar com ele novamente, mandei mensagem para ele pelo WhatsApp, e aí respondeu outra pessoa, dizendo que o telefone não era dele. E aí agora, sim, ficou difícil, mas assim, eu sempre espero que ele esteja bem. Ele, o Amari, ele, o Adnan e o Ali. Sobre o Bashar, cara, eu te confesso que eu achava que o Bashar não ia cair nunca, porque fazia muito tempo que ele estava lá, assim, antes do Bashar al-Assad, o presidente da Síria era o pai dele, né? Somando os dois, o pai dele e ele foram 53 anos de ditadura na Síria. E como a guerra já estava, né, bem menos intensa do que já foi,
Eu fui para a Síria em 2012, a guerra começou em 2011. A guerra vai fazer agora, esse mês de março, 14 anos. Eu digo vai fazer porque a guerra ainda não acabou, né? Ainda tem regiões da Síria que ainda estão em conflito. Então, a guerra vai fazer agora 14 anos. Em 2011 começou, eu fui para lá em 2012, né? Quem tiver curiosidade, até vale a pena procurar no Google imagens de Homs, escreve H-O-M de Maria S, que é a cidade onde eu fui preso, para ver o nível de destruição que ficou essa cidade. Mas como a guerra agora está bem menos intensa, eu imaginei, cara, a coisa sob controle e o Bashar não vai cair mais mesmo, né? Só que em dezembro agora, teve um grupo de oposição, o HTS, que chegou em Damasco com presença forte, e o Bashar, como todo ditador, é covarde, né? E fugiu, né? Deixou o país ao Deus dará. E aí, nesse momento, estão prestes a anunciar quem vai ser o novo presidente da Síria, né? Montaram um grupo, né, de estudos para reconstruir o governo. Nesse grupo tem um cara que foi ministro do Bashar. Só que tem aí um problema sério, Glauco, que é o seguinte: o líder do grupo de oposição que conseguiu forçar a queda do Bashar é o cara mais cotado para assumir a presidência do país, né? Até porque se o cara é líder do grupo que tirou o Bashar, né, ele tem toda essa moral. Então, ele é o cara mais cotado para assumir o governo na Síria. Esse cara chama Abu Muhammad al-Gulani. O nome dele de batismo é outro, mas esse é o nome de guerra que ele usa, digamos assim. E esse cara foi da Al-Qaeda. É um cara muito mais radical e extremista do que o Bashar, entendeu? Então, assim, existe um risco grande, se realmente esse cara for nomeado para presidir a Síria, existe um risco muito grande da Síria ficar um país ainda mais radical. Porque, por exemplo, entre os motivos de conflito entre as forças de oposição e o Bashar al-Assad, tinha uma questão que é o seguinte: o Bashar, eu sempre falo isso, Bashar é um ditador, fato. Eu acho muito pouco provável que no Brasil tenha alguém com mais motivos do que eu para odiar o Bashar, né? Eu fui preso, torturado, ameaçado de morte pelo governo dele, mesmo estando lá com visto de imprensa. Então, assim, eu tenho motivos só para odiar esse cara. Mas o fato é que o Bashar nunca foi um ditador do tipo sanguinolento, truculento, como o Saddam Hussein, como o Gaddafi, entendeu? É porque ele teve uma educação ocidental, ele é formado em endocrinologia, estudou em Londres, ele é um cara educado. Quem tinha sido preparado para assumir o país era o irmão dele mais novo, que morreu num acidente de carro. Então, com a morte do irmão, ele foi quase que obrigado a assumir o país. Mas isso não ia acontecer. Mas ele é um cara educado, né? Não é um cara que faz esse perfil truculento. Então, uma das coisas que o Bashar incentivava e achava legal era liberdade religiosa e direito das mulheres. Com o Bashar no governo, as mulheres na Síria usavam a roupa que queriam. Eu vi em Damasco mulher de mini saia, mulher de blusinha, de alça, mulher dirigindo o carro, que para a gente é coisa normal, mas no mundo árabe às vezes não é. Na Síria tem mulheres na política, tem mulheres em grandes cargos de órgãos públicos. Na Síria tem igrejas cristãs perto de mesquitas. Nada disso era motivo de conflito. Só que a oposição do Bashar não admite essas coisas. Esse cara, que foi da Al-Qaeda, não admite essas coisas. Então, esse sujeito, o Abu Muhammad al-Gulani, ele está com um discurso de que, se for presidente da Síria, ele não vai radicalizar. Mas eu acho que é só um discurso para poder assumir o país. Eu vou ficar muito feliz se eu estiver errado em relação a isso. Mas eu acho que se esse cara assumir o governo na Síria, em pouco tempo, e a gente está falando de, né, tempo com um olhar de história, né? Eu imagino 5, 10 anos, vamos supor. Eu acho que num tempo desse, uns 5, 10 anos, existe uma grande possibilidade da Síria virar um Estado Islâmico, um país regido pelas leis do Islã.
Não tem nada contra o Islã, pelo contrário, tenho uma admiração enorme pelo Islã, tenho amigos muçulmanos, mas eu sou contra um país ser regido por leis religiosas. Eu sou cristão e não quero que o Brasil seja regido por leis cristãs, né? Se eu crer na Bíblia e você não crê, você não é obrigado a seguir o livro no qual eu creio, entendeu? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Então, assim, eu acho que existe um risco grande da Síria, num tempo curto aí, virar algo como a gente tem no Irã, por exemplo, na Arábia Saudita, entendeu? Países nos quais a mulher não pode sequer viajar para fora do país sem o marido ou o pai autorizar. Cléster, a gente está chegando ao final do programa Subtexto, mas eu queria perguntar duas coisas para você. A primeira delas é em relação a uma eventual volta à sua Síria. Você, em vários momentos do livro, destaca que fala de pessoas que claramente iriam apresentar uma outra Síria para você. Pessoas que foram extremamente afáveis e que disseram: olha, volta para cá quando o nosso país não estiver em guerra, porque o país é mais bonito do que você está vendo. Eu queria te perguntar se você tem intenção de, em algum momento da sua vida, voltar à Síria e perguntar sobre o caderninho de anotações que você utilizou durante o período que você teve preso, cara, porque a riqueza de detalhes, inclusive de caracterização física de alguns detentos, cara, me impressionou muito. Esse era mais alto, mais gordo, esse tinha bigode, esse tinha o nariz mais adunco. Se você anotava isso, como é que você conseguiu anotar, cara, sem que ninguém te atrapalhasse, sem que algum guarda quisesse ver o que você estava anotando? Glauco, eu tenho muita vontade, cara, muita vontade de voltar à Síria, especificamente voltar a Homs. Eu quero muito ir no presídio onde eu fui preso, quero ver a cela onde eu fiquei. Eu só não vou fazer isso um dia na minha vida se o país nunca mais me der o visto. Como eu fui preso lá, fui fichado, né? Existe um documento policial na minha prisão na Síria. Eu não sei se em algum momento eles vão me dar o visto para voltar ao país, mas eu quero muito voltar para lá, principalmente para Homs. Sobre o caderninho, eu tenho, óbvio, até hoje, né? Tudo lá anotado. Esse lance da descrição física, ou dos ambientes, mas foi, na verdade, a coisa mais fácil, né, de fazer na minha carreira, porque se por um lado tinha toda aquela angústia, o pavor, a gente na prisão, cara, a gente ouvia tiros, explosões o dia todo, à noite a coisa era mais pesada ainda, mas por outro lado tinha a vantagem de estar preso, literalmente preso com minhas fontes. Quando você vai entrevistar alguém, a gente agora aqui, por exemplo, vai acabar, a gente tem um tempo para fazer a entrevista. Na prisão não tinha isso, velho. Na prisão era 24 horas por dia, eu estava lá, tinha um intérprete, que era o Amar, que falava inglês, eu podia falar com os caras o tempo que eu quisesse. E naquela situação, os caras estavam também sedentos para falar com alguém. Aí chega um jornalista estrangeiro que demonstra interesse, os caras estavam totalmente abertos, disponíveis, entendeu? Então, assim, em relação a isso, foi maravilhoso. E eu estava com meu caderninho na mão, então, assim, eu estava entrevistando o cara, sem pressa nenhuma, acabava a entrevista, eu escrevia como é que o cara era fisicamente, se era calvo, se tinha nariz grande, pequeno, se tinha barba, se era gordo, se era magro, tudo mais. Foi em relação a isso, foi muito fácil fazer. Foi, acho que a situação mais fácil da minha vida de montar o perfil comportamental e físico das pessoas que eu estava perfilando, porque estava tudo ali, entendeu? Assim, então, eu não tinha nem a pressa de, às vezes, ali durante a conversa, dizer, o cara tem 1,80 m, é assim, assim, não. Estava tranquilamente, ficava uma entrevista, o cara voltava para o lugar dele na prisão, aí eu olhava para o cara e dizia, o cara é assim, escrevia assim, sabe assim. Então, em relação a isso, foi tudo maravilhoso. Foi muito fácil fazer esse trabalho em relação a isso, né? Para a gente encerrar, quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser comprar os seus livros, eu mais uma vez super indico. A obra é lindíssima, uma obra tocante, além de ser jornalismo literário de primeira categoria,
nos dá uma perspectiva do que é uma guerra a partir do olhar de quem está lá, não, como o Cléster destacou no começo desse bate-papo, a partir de estatísticas, a partir de números. Sua rede social, contato para vendas, como é que faz para conhecer o Cléster escritor? Cara, eu uso muito o Instagram, então quem quiser me procurar lá no Instagram é Cléster com K, Cléster Cavalcante, Cavalcante com I no final. Então, assim, eu uso bastante, conheço muita gente. E meus livros, esse livro novo da Síria, ele está no site da Editora Matrix, à venda, e também está na Amazon. Então, meus livros todos estão nos sites de livrarias, na Amazon, e esse novo, né, O Dia de Inferno na Síria, nova edição, além de estar no site da Matrix, também está na Amazon, e em outros sites também de livrarias. Cléster, obrigado, cara. O livro é potente, é impactante e, acima de tudo, é necessário. Valeu mesmo pelo bate-papo aqui comigo no Subtexto. Valeu, obrigado, abraço. É isso, o programa Subtexto vai ficando por aqui. Hoje eu tive o prazer de receber o jornalista e escritor Cléster Cavalcante. Mas você sabe que na semana que vem tem mais um convidado, uma convidada super especial, falando de arte, de educação, de cultura, de letras, de palavras e de textos. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.